Capítulo 36, a Ryun parte 2. Às vezes eu realmente não posso dizer se o jovem mestre Mumu é ingênuo ou não. Ai Ria mordeu a língua quando olhou para Mumu segurando seu braço enquanto sorria brilhantemente. O corpo de Ryun estava torcido. Muilva cobriu a boca com a mão para que ele não gritasse. Fique em silêncio. Quá! Vá! Eu pensei que meu irmão era um mal, mas uau, esse cara realmente traz dor para as pessoas. Moilva sorriu quando ela olhou para Ryun com dor. Jin-Yuki pensou que algo estava errado sobre a situação. Na verdade, este Ryun era provavelmente o único trabalhando nos bastidores tentando machucar Mumu, mas agora parecia Jin-Yuki, e o resto do grupo eram os vilões. Para Jin-Yuki, Moilva disse: Jin-Yuki, você sabe como selar pontos de sangue? Selando pontos de sangue foi um método para suprimir ou estimular os vasos sanguíneos do oponente, pontos através dos quais a energia flui por todo o corpo. Basicamente, selá-lo significava imobilizar o corpo do oponente ou fechar os pontos específicos onde a energia se movia. Certos pontos de sangue podem fazer as pessoas chorarem ou rirem também. Eu sei o ponto da paralisia. Ponto de sangue de paralisação. Um ponto que, quando pressionado, paralisa todo o corpo. Apontando para Ryun, ela disse: Bom, agora vá fazê-lo sobre ele. Tudo bem. Jin-Yuki concentrou energia em seus dedos e depois foi até Ryun. E então ele cutucou o corpo de Ryun em um local específico, e então Ryun ficou parado. Quahaha! Moilva segurou seu estômago na aparência ridícula. Ela ficou surpresa ao ver o homem ficar dormente. Ah, ele realmente ficou duro? Como isso aconteceu? Jin-Yuki respondeu a ele em um tom ligeiramente triunfante. Se você aprender artes marciais, então você pode fazê-lo também. Não podemos nocauteá-lo? Então como você planeja interrogá-lo? Por favor, pense e depois fale. Certo. A Ryun, que estava ouvindo, grunhiu através de seus dentes. Esses bastardos. Foi uma sorte que ele não podia mais sentir a dor de Mumu quebrando sua mão, mas ele não podia suportar a vergonha. Ele não pensou que eles iriam selar seus pontos de sangue quando ele estava em um estado tão ridículo. Mas isso foi só por um tempo, e foi muito embaraçoso. Então, ele fingiu desmaiar, mas a situação agora era tão estranha, que ele decidiu tentar suportar isso. Quanto tempo vai demorar agora? Jomei ainda não tinha voltado. Agora que isso aconteceu, as agulhas memorizadas com as técnicas da família Tang não seriam de grande utilidade. Droga! Ele não encontrou nenhuma maneira de escapar desta situação. Felizmente, ele conseguiu segurar certos pontos de sangue sendo tocados quando Jin-Yuki veio atrás dele. Eu poderia mirar para a lacuna, mas naquele momento, Jin-Yuki inclinou-se para ele e perguntou: Foi você que jogou o pó em mim ontem à noite? Nessa pergunta, a Ryun deliberadamente revirou os olhos. Eu? Quente, tão quente, hoje. Vendo isso, Moilva franziu a testa. O que há com ele? Por que ele está falando assim? Faminto. Me dá algo para comer. A Ryun ficava cuspindo palavras inúteis. Havia algumas pessoas no Vale Branco que muitas vezes agiam para fugir de uma situação. A Ryun estava seguindo-os. Sapo, herere. Ele babava saliva e mostrava uma performance apaixonada. Seria estranho se não fossem enganados. Rian olhou para Ryun e disse: Parece que a agulha que estava presa ao cérebro fez alguma coisa, senhorita. É assim? Se não, você acha que ele agiria assim? Isso seria estranho. Jin-Yuki olhou para Ryun e franziu a testa. Ele estava tentando descobrir o que ele fez com Mumu, mas ele não podia. Agora que a atribuição dos dormitórios está feita, vamos levá-lo. Naquele momento, Moilva parou Jin-Yuki. Deixe-me verificar algo antes disso. Mumu? Assim como antes, segure-o firme. A Ryun, que estava mostrando uma performance apaixonada, rapidamente ficou agitado. Ele entendeu completamente o que ela queria verificar e confirmar. No entanto, seria loucura para ele tentar suportar o aperto apertado de Mumu mais uma vez. Posso segurá-lo com força? Sim. Mas se você o segurar mais apertado, então ele pode quebrar assim. Se ele tem algo errado em sua cabeça, duvido que ele poderia se lembrar disso, mas segurá-lo. Nas palavras de Moilva, a Ryun amaldiçoou-a em sua mente. Esta mulher, ela age como se ela tem algum tipo de rancor contra mim. E Mumu tentou agarrá-lo. Naquele instante, a Ryun virou a cabeça. Pensando na experiência passada que ele teve que passar, ele decidiu que não suportaria essa dor mais uma vez. A Ryun, pare com isso. Eventualmente, ele parou de atuar. Moilva estremeceu com isso.
Oh meu Deus, a mente dele voltou ao normal. Ele realmente queria matar esta mulher, e apenas esta mulher, se possível. A Hyun, suprimindo sua raiva, abriu a boca. Por que você está fazendo isso comigo? Que pecado eu cometi para você me cercar assim? A Hyun mudou sua maneira de falar. Enquanto este fosse o caso, ele tinha que ter certeza que eles não duvidavam dele. Para isso, Jin-Yuki falou com uma voz furiosa. Você está fingindo não saber? Você não, a Hyun. Jogou esse pó no quarto de Mumu ontem à noite? Eu não sei. O mesmo pó está em seus pertences, e você ainda não sabe? Sim, eu não sei. A Hyun permaneceu em silêncio. Jin-Yuki agarrou-o pelo colarinho e disse: Mumu teve a sorte de evitá-lo, mas por causa do que você me fez quase foi atingido pelas pessoas que foram expulsas da academia hoje. E você ainda está dizendo que não sabe? Você está agindo inteligente e fingindo sua inocência? Eu não disse que não sei. Até o fim, esse bastardo. Ah, você vai me bater de novo? Será que uma pessoa que entrou na Academia de Artes Marciais Celestiais, que é obrigada a ter bons princípios, imobilizaria seus oponentes de tal maneira e os enquadraria depois? Jin-Yuki cerrou os dentes nas palavras de Hyun. Ele estava furioso. Apesar de eles terem tais provas condenadoras, ele queria dar a Hyun um forte golpe em seu rosto por agir tão inocentemente. No entanto, como o cara disse, selar seus pontos de sangue era algo que eles não deveriam ter feito. E isso o deixou enfurecido. Ao que Moyuva disse: Sim, por que você está se importando tanto com o que este maldito fala? Se ele fizesse algo assim, seria forçado a sair. Vamos entregá-lo à diretoria da academia. A Hyun franziu a testa com essas palavras. Agora, isso foi difícil. A situação seria mais difícil se ele fosse entregue à diretoria. Como Moyuva disse, o pior cenário para ele era ser expulso. E se ele tivesse que voltar sem conseguir o que veio fazer aqui? Se eu for expulso, então o mestre vai me matar. E isso teve que ser parado. De alguma forma, ele teve que esperar até Jomei revoltar. A Hyun falou às pressas. Vocês estão perguntando à pessoa errada. Pessoa errada? O verdadeiro culpado está lá. Então por que você está me segurando e me ameaçando? Com essas palavras, Jin-Yuki disse: Não tente nos enganar. Enganá-los? Certo. Então me entregue à diretoria. Mesmo que o criminoso seja outra pessoa, você está injustamente me incriminando, e eu serei expulso apesar de ser inocente. Inocente? Jin-Yuki franziu a testa. Mesmo que houvesse evidências óbvias, estava se tornando questionável que ele estava agindo tão corajosamente. Com isso, Jin-Yuki relaxou a mão no colarinho de Hyun. Então quem é o verdadeiro culpado? Para sua pergunta, Hyun então apontou para Hyun. Aquele cara não está segurando a evidência que o criminoso deixou? Evidências? Todos olharam para a mão de Hyun. Na mão dele estava a agulha pertencente à família Tang. A família Tang é a culpada? Jin-Yuki estreitava os olhos. Hyun disse isso, e ele também tinha dúvidas sobre por que a agulha da família Tang estava aqui. E Hyun sussurrou para Moyuva: Não é uma história irracional. A família Tang também sabe sobre veneno e remédios. É assim, você. E ainda mais do que isso, esse cara também. Ele não tinha essa agulha dentro dele? Os olhos de Hyun brilhavam com essas palavras. Ele estava preocupado com isso, mas vendo a reação deles, ele sabia que poderia empurrar nesta direção. Tudo bem se eu empurrar para aquela mulher. Bem, Mumu tinha desmaiado, então ele não poderia nem saber o que tinha acontecido. Além disso, Jomei revoltaria depois de matar Tang Sou em breve. E então ele poderia fingir que tudo isso foi feito por Tang Sou. Mesmo que não possamos matar Mumu imediatamente, podemos evitar suas dúvidas agora. Pelo contrário, isso parecia melhor. Mais tarde, ele poderia usar esta desculpa também. Uma vez que ele organizou a história em sua cabeça, Hyun abriu a boca. Sim, eu não acho que você é estúpido. Você está certo. Aquela garota da família Tang fez isso. Uma garota da família Tang? Certo. Jo Mei-hye e eu fomos espancados por aquela menina. O que você quer dizer? Eu tenho uma relação pessoal com Jo Mei-hye. Mas Jo Mei-hye agiu indiferentemente, então eu a persegui, e lá eu vi Mumu sendo seduzido. Havia algo importante sobre a mentira. Foi inteligente usar a verdade, que ele sabia em parte. 80% da verdade com 20% das mentiras. E isso funcionou. O quê? Realmente? Jin-Yuki estava confuso. Isso parecia plausível, já que havia verdade lá, e isso os confundiu mais. Então, o que aconteceu? Da mesma forma, seja por causa do veneno ou não, Mumu de repente atacou. Jo Mei-hye, você pode ver essas marcas?
Eu pensei que ela poderia ter morrido, então eu tentei parar Mumu. Parar Mumu? Isso mesmo. De alguma forma, depois que Mumu desmaiou de exaustão, Jomei tentou dominá-lo quando Tang Sou da família Tang apareceu. Ouvindo estas palavras, a Ria engoliu e perguntou: Então ela fez isso? Eu não notei isso. Porque no caminho, Jomei perdeu, então eu vim para lutar com ela, e então isso foi usado em mim. A Ryun sentiu uma sensação de felicidade por dentro. Foi um reconhecimento perfeito de sua inocência. Ele pensou que as pessoas presentes lá seriam confundidas com a história que ele fez. Moilva apontou para a bolsa e perguntou: Então o que é isso? Isso estava na sua manga. Não é meu. Você não vê? Talvez a garota da família Tan colocou isso em mim para me incriminar por isso. Moilva fechou a boca. Simplesmente descartar isso como uma mentira foi difícil. Parecia que o cara estava dizendo a verdade. Por que eles não acreditam nesta história? Percebendo que eles estavam sendo suspeitos, a Ryun disse: Faça com moderação e me solte. Caso contrário, a diretoria lhe dirá que você pegou uma pessoa inocente. Isso é mentira, Mumu disse. Com as palavras de Mumu, a Ryun bufou. O que é mentira? Essas bolsas pequenas cheiram a você. O quê? Quando as coisas estão com alguém por um longo tempo, o cheiro da pessoa levará tempo para desaparecer do objeto, e isso não cheira como Sou. A Ryun não conseguiu esconder seu choque. Mesmo antes de ser assim, ele era algum tipo de cachorro? Como um humano normal pode fazer algo como reconhecer cheiros fracos? Como você pode saber o cheiro Tang Sou? Porque eu falei com Tang Sou. Mumu já tinha falado com Tang Sou antes. E ele se lembrou do cheiro dela, e a bolsa com a Ryun não cheirava a Tang Sou. Como se fosse ridículo, disse a Ryun. Tem certeza que pode acreditar nesse cara? Em sua pergunta, Moilva disse: Sim, eu não sei o que fazer. Você não sente que esqueceu alguma coisa? O quê? Que Mumu foi capaz de descobrir o cheiro de pó na bolsa? Jin-Yuki disse com um tom que ele entendia. Suas palavras realmente soam plausíveis, mas eu confio mais em Mumu. Com essas palavras, a Ryun começou a perdê-lo. Ele fez a melhor história para retratar sua inocência, mas agora foi pensado para ser uma mentira por causa deste bastardo cão. Em direção a Ryun, Moilva clicou em sua língua e disse: A boca deste bastardo só vai cuspir mentiras. Não vamos mais ouvi-lo e entregá-lo à diretoria com a bolsa. Eu concordo incondicionalmente com a senhorita. A Ryan acrescentou. Quando mais uma vez eles estavam falando sobre entregá-lo, a Ryun cerrou os dentes. Não havia outra maneira. De alguma forma, e então ele ouviu um som estalando. A julgar pela direção de onde o som veio, deve ter sido Jomei. Ela está vindo agora. Não havia mais necessidade de falar com essas pessoas. A Ryun começou a liberar os selos que ele tinha coberto com sua própria energia para enganá-los. E uma vez que foi feito, Jin-Yuki, que estava segurando o colarinho, foi empurrado por seu chute. Quando Jin-Yuki foi empurrado para trás, a Ryun disse: Malditos bastardos. Vou providenciar para que você termine por hoje. Termine por hoje? Ouvindo a voz por trás, a Ryun virou a cabeça, claramente perplexo com a voz que ouviu. Mas o que ele viu foi Tang Sou e não Jomei que estava lá. Como você está aqui? Quando ela apareceu? Sou. Mumu a cumprimentou com uma mão acenando. Com isso, Tang Sou acenou com a mão. Mumu, o quê? Ele não conseguia entender por que Jomei, que deveria estar aqui, não veio. Apesar de estar ferido, ele pensou que ela poderia lidar com Tang Sou porque ela era muito habilidosa. Mas de repente, o que ele viu foi Tang Sou. Não? Moilva ficou surpreso e disse: Sênior Sou, essa mão? Qual era o nome daquela garota? Foi Jomei ou algo assim? Na Sagrada Academia de Artes Marciais Celestiais nosso. Ela tentou mirar para a vida do meu precioso Júnior que estava inconsciente. Tang Sou ficou agitada enquanto ela falava. O braço que ela segurava pertencia a Jomei. O objetivo de Jomei foi destruído. Como isso aconteceu? A Ryun ficou perplexo. Isso significa que Tang Sou a derrotou? Isso significa que os ferimentos de Jomei devem ter sido mais graves do que ele previu. Merda! Agora não importava. A única opção que ele tinha agora era fugir com toda a sua força. A Ryun concentrou sua energia em todo o seu corpo. E seu corpo de repente se mudou para um lugar vazio. Não podemos deixá-lo ir, Moilva gritou. Naquele momento, estrondo. A areia no chão subiu como ondas e Mumu se moveu. E em um instante Mumu bloqueou o caminho de Ryun.
No entanto, a Ryun, que esperava isso até certo ponto, tinha usado sua energia para o pico. Pessoas pretensiosas. Movimento absoluto. Sétima formação. Uma rachadura apareceu em sua mão direita, mas ele suportou isso. Enquanto Mumu balançava os punhos, a areia batia em seu corpo. Mumu, chocado com a forma que tinha testemunhado pela primeira vez, cruzou os braços. E o punho foi direto para Mumu, que estava bloqueando. Eu vejo uma lacuna, como esperado. Vendo Mumu lutar com Jomei-He, ele descobriu as brechas que ele poderia usar para lutar contra Mumu. Comparado com sua imensa força, Mumu não tinha dominado nenhuma arte marcial, então seus movimentos estavam por toda parte. Então, na frente de uma técnica adequada, ele não pôde responder. A Ryun voou através da lacuna. As roupas de Mumu foram rasgadas com os golpes constantes, e ele foi empurrado para trás. Cada punho da técnica que vinha atrás dele estava mirando nele com o objetivo de matar. Uma vez que os ataques estavam cheios de energia interna, não importa o quão forte uma pessoa era, eles não podiam evitar de tomar danos. Eu vou continuar empurrando até que você cair. Mais dezenas de punhos foram para Mumu. Mumu foi empurrado para trás. Ele certamente é incrível. Mas esse é o fim agora. Quando a Ryun viu a energia interna cavando no corpo de Mumu, ele pensou que Mumu logo entraria em colapso. Você é irritante como uma mosca. O quê? Esse cara, alguém que estava sendo espancado assim, chamou seu oponente de mosca? Com as mãos cruzadas, Mumu virou a marcação na mão direita. O número na marca foi alterado de 8 para 5. Naquele momento, os músculos do braço direito da Mumu se expandiram. Isso foi a mesma mudança que aconteceu quando ele lutou com Jomei-He. A Ryun, que sentiu uma crise chegando, às pressas tentou se distanciar de Mumu. No entanto, o punho de Mumu era muito mais rápido. Mumu balançou o braço direito com a mão enfiada em um punho em direção a Ryun. Preciso evitar. A Ryun tentou bloquear o punho de Mumu e, ao mesmo tempo, tentou deixá-lo fluir usando a técnica de flores de enxerto. Contudo, seja o que for, as palmas das duas mãos de Ryun saltaram sem poder fazer nada, e os punhos de Mumu cavaram em seu peito. A Ryun cerrou os dentes em um instante e deu força às pernas. Eu preciso suportar isso. Ele elevou a energia interna ao pico. Não importa o quão poderoso Mumu era, a Ryun pensou que poderia bloquear este golpe. Contudo, Kuak era uma força destrutiva enorme. No momento em que foi atingido, ele fez questão de defender seu corpo com energia interna, mas seu osso do peito rachou, e a Ryun foi empurrado para trás. Kikar. Depois de um tempo ele parou. Só de olhar para o chão, que agora tinha duas linhas profundas seguindo o caminho que ele foi empurrado para trás, fez-o entender levemente o quão forte era o poder que ele tinha. A Ryun ajoelhou-se e tossiu sangue. De jeito nenhum, mesmo que ele tenha aumentado a energia interna ao máximo, ele não poderia suportar esse poder destrutivo. Foi além do bom senso. Ele não entendia como tal monstro poderia ter existido. Ele estava em agonia quando ouviu Mumu se aproximar dele. A Ryun levantou a cabeça. No entanto, seus olhos, que estavam olhando para Mumu, viram outra coisa. Isso! No pescoço de Mumu havia uma placa de jade plana pendurada no peito em um padrão que a Ryun reconheceu. Um padrão incomum que tinha duas linhas desenhadas em um triângulo. O que ele tinha ouvido há alguns meses passou pela mente de Ryun. A Ryun, que passou pelo último portão no Vale Branco, perguntou aos seus mentores. Como prometido, diga-me. Se tivermos sucesso no mundo, quem liderará as 8 famílias? É o nosso Vale Branco? Não. Então é o Vale dos Mil Picos ou família de sangue demoníaco? Não. Então, professor, quem vai assumir o papel do senhor? Como resposta a isso, o homem, seu mentor, desenhou algo no chão com uma vara. Era um padrão peculiar, duas linhas desenhadas dentro de um triângulo. Grave esse padrão em sua mente. O que é isso? Se você encontrar uma pessoa com esse padrão em Jade, incondicionalmente. A Ryun, que olhou para Jade de Mumu com os olhos trêmulos, caiu no chão. E então bateu a cabeça 3 vezes no chão. Pac, pac, pac. E ele começou a sangrar. Significava lealdade absoluta. Jurar fidelidade com sua vida. Fidelidade? De jeito nenhum. Certo. Essa pessoa é o verdadeiro herdeiro e senhor das 8 famílias.